Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo a gente vai fazer uma coisa que a gente não costuma fazer aqui no canal, que é estudar uma súmula que não está mais em vigor, que é a súmula 277. Essa súmula foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal quando ele julgou a ADPF 323, tá? Mas apesar de ter sido declarada inconstitucional, não ser mais eficaz, portanto, essa súmula, eu trouxe ela aqui em função da grande importância desse tema. É um tema que é muito importante do ponto de vista teórico e também do ponto de vista prático, tá? E é importante que a gente tenha uma análise aqui, portanto, a respeito desse tema. A súmula 277, então, ela dizia assim: as cláusulas normativas de acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Ou seja, a súmula previa a figura da ultratividade. O que vem a ser a ultratividade? Eu tenho lá o acordo coletivo, digamos que previa, olha, esse acordo coletivo vai vigorar, né, ou convenção coletiva, vai vigorar, um exemplo aqui, de 20 de setembro de 2021 até 20 de setembro de 2022, durante um ano, que é o mais comum, tá? Pode ser o prazo de até 2 anos, né, a vigência da norma coletiva. Em geral, na prática, as categorias fixam um prazo de um ano. E aí, digamos que a norma coletiva previa esse prazo de vigência de um ano. Né? Só que o TST falava o seguinte: se quando terminar esse prazo aqui, né, de vigência da norma coletiva, aqui no meu exemplo 20 de setembro de 2022, terminou esse prazo, a gente não tem uma outra norma coletiva, um outro acordo, uma outra convenção coletiva, essa anterior ela vai continuar sendo aplicável, ela vai continuar gerando direitos. Né? Então, se essa norma coletiva criou, por exemplo, um auxílio alimentação, um auxílio creche, um benefício qualquer, isso vai continuar sendo aplicável até que venha uma outra norma coletiva, né? E aí regulamentando a situação daquela categoria. E a nova norma coletiva, ela sim poderia suprimir, modificar alguma cláusula. Tá? Então essa é a figura da ultratividade, que é uma figura que o TST só passou a adotar em 2012, tá? Porque antes disso o TST não reconhecia a ultratividade. Tá? Então foi um curto período, né, entre 2012, quando o TST modificou a súmula, e até a suspensão cautelar pelo Supremo na DPF 323. E essa DPF, como eu falei aqui, ela já foi julgada, né? Já coloquei aqui, ela foi julgada em 2022, né, pelo tribunal, e julgou procedente essa arguição de descumprimento do preceito fundamental, declarando a inconstitucionalidade da súmula 277, bem como de interpretações e decisões judiciais que entendessem que o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, na redação da emenda 45, autorizasse a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e convenções coletivas. Ou seja, então o Supremo falou: não, essa interpretação do TST não é válida, tá? O TST interpretou que existiria uma ultratividade a partir aqui do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, né? Porque esse dispositivo ele menciona que se qualquer das partes se recusarem a negociação coletiva ou arbitragem, seria facultado a ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, né, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito. E aqui que vem a parte importante aqui para a ultratividade: respeitando as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Ou seja, as normas coletivas anteriormente estabelecidas devem ser respeitadas, devem ser observadas quando se tiver o julgamento de um dissídio coletivo. Tá? Então o TST extraiu, a partir desse dispositivo aqui, entre outros que eu vou mencionar aqui na sequência, extraiu essa ideia. É uma ideia, né, que é um pouco, digamos assim, um pouco exagerada aqui sob a ótica desse dispositivo da Constituição, tá? Porque o dispositivo da Constituição, claramente, ele regulamenta, ele regra a situação do dissídio coletivo de natureza econômica, que vai ser julgado pela Justiça do Trabalho, por um Tribunal do Trabalho, que pode ser o TRT ou pode ser o TST, tá? E aí realmente parece que trazer esse dispositivo aqui para fundamentar essa questão da ultratividade de uma norma coletiva, de um acordo coletivo ou convenção coletiva, que não é uma sentença normativa, né? São coisas diferentes. Uma coisa é a sentença normativa, que é a decisão do Tribunal Trabalhista no dissídio coletivo. Outra coisa diferente é o acordo coletivo. Tá? Então parece que realmente aqui esse dispositivo da Constituição não serve para fundamentar a ultratividade. Tá? Outro dispositivo da Constituição que o TST usou como fundamento seria o artigo 7º, inciso 26 da Constituição, né? Que é aquele dispositivo que menciona como direito dos trabalhadores
o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas, né? E a partir dessa ótica, então, de reconhecimento, seria não só o reconhecimento, mas também o estímulo à negociação coletiva, né? Porque, de fato, quando você prevê a ultratividade, né, as partes elas vão estar mais estimuladas, principalmente o polo patronal, principalmente o empregador, ele vai ser mais estimulado a negociar coletivamente, né? Por quê? Porque se o empregador sabe que passado aquele 1 ano acabou a vigência, né? Se esse empregador não quiser negociar, ele não negocia e não tem norma coletiva mais em vigor. Aqui você fica sem, né? Ficaria num vácuo jurídico, digamos assim, em que você não teria uma norma coletiva. Tá? Então, agora, se essa norma coletiva continua em vigor, né, e digamos que esse empregador ele queira rever, ele queira reduzir ou suprimir algum benefício que a norma coletiva prevê, né, é claro que esse empregador, diante de uma ultratividade, ele vai ter muito mais estímulo em negociar, em procurar o sindicato profissional para que se possa negociar. Tá? Então, certamente, essa visão do TST da ultratividade, ela tinha esse efeito, sim, de estimular a negociação coletiva. Né? Isso, na prática, certamente era um estímulo. Né? Do ponto de vista microeconômico, eu posso dizer, é um estímulo, sim, à negociação. Agora, se esse estímulo está previsto no artigo 7º, inciso 26, aí é outra história, né? E na visão do Supremo, não. Né? Na visão do Supremo, o artigo 7º, inciso 26, não fundamenta, não serve como fundamento a ultratividade, né? Essa ideia também de democratizar, né? Democratizar a negociação coletiva, né? E justamente valorizar a negociação coletiva e evitar que haja essa espécie de vácuo jurídico, né? Entre um acordo coletivo, que vigora até aqui, por exemplo, né? E aí você ficaria um período sem uma norma coletiva vigente, né? Então você teria esse efeito aí também. Mas muito bem, o Supremo declarou inconstitucional, falou que nada disso é possível, né? E é uma situação que ficou, a meu ver, até superada com a reforma trabalhista, né? Porque a reforma em 2017, ela trouxe expressamente aqui que é vedada a ultratividade, tá? Então perceba, o TST construiu esse entendimento à luz da redação anterior da CLT, né, que era uma redação que previa já o prazo máximo de 2 anos para a norma coletiva, mas não previa expressamente que era vedada a ultratividade. Né? E o TST então construiu um entendimento, que é um entendimento que é passível de crítica, como a gente viu aqui, mas que era possível, né? Era um entendimento, a meu ver, até possível antes da modificação da reforma. Pós-reforma fica muito difícil sustentar aqui realmente a ultratividade, porque eu tenho uma disposição expressa de lei afastando a ultratividade. Né? Então parece realmente que vira algo absolutamente insustentável, né? Porque a Constituição não prevê de forma expressa, pelo menos, a ultratividade também. Né? São referências muito vagas aqui, como a gente viu, o artigo 114, né, o parágrafo 2º, e também a situação do artigo 7º, inciso 26, né, que não prevê diretamente, claro, a ultratividade. E aí é uma interpretação muito a partir de princípios constitucionais, muito vagos, né, tentando construir uma ideia que a lei expressamente rejeitou. Tá? Então, a meu ver, isso fica totalmente superado com a reforma. E mesmo para o período anterior à reforma, o Supremo já falou que era inconstitucional essa interpretação que o TST vinha dando. Maravilha, minha gente? Com isso a gente fica por aqui, conseguimos fechar mais uma súmula. Se você está aqui comigo nesse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com pelo menos um amigo, um colega, para que o nosso projeto possa continuar crescendo e alcançando e ajudando mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo.